caso prévio do dia, falei para vocês que me aguentem, porque agora eu descobri que posso compartilhar a tela aqui com vocês, então eu vou compartilhar os documentos, as telas e tentar mostrar aqui para vocês como se fossem slides, né? Os embasamentos jurídicos que eu me utilizo dentro desse caso prévio e dos outros que eu vou gravar para vocês daqui por diante, tá? Então vamos lá. Esse caso prévio trata-se de um auxílio-doença com pedido subsidiário de aposentadoria por invalidez, tá? Sabemos que o auxílio-doença mudou a nomenclatura para benefícios por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez, benefícios por incapacidade permanente. Entretanto, o ato impugnado desse processo, ele é anterior à reforma e eu continuo me utilizando das nomenclaturas antigas, tá? Porque trata-se de benefício concedido antes da reforma da Previdência, antes de 13/11, benefício indeferido, desculpe, antes de 13/11 de 2019. Então, eu estou me utilizando da nomenclatura anterior, tá? Processo julgado improcedente na via administrativa, ou na via judicial, tá? E logicamente, ele foi indeferido na via administrativa, judicializamos, e ele foi julgado improcedente na via judicial. Qual o embasamento que o magistrado se utilizou? Tá? Vou para o compartilhamento de tela. Aqui, o magistrado fala que ele não tinha qualidade de segurado no momento do fato gerador. Tá? Qual o fato gerador? Data do início da incapacidade. O laudo médico dele trouxe uma incapacidade, tá? Se deu, né, em 22/8 de 2018, certo? E o autor, ele verteu contribuições até 27/1 de 2017. A gente sabe que existe o período de graça, que é calculado ali, dá mais ou menos 1 ano, 1 mês e 15 dias, que o contribuinte, o segurado, pode ficar sem contribuir para a Previdência pós cessação do vínculo empregatício e mantém a sua qualidade de segurado para requerer o benefício, tá? Então, nesse caso aí, a perícia médica constatou que ele estava incapaz somente em 22/8 de 2018, tá? Nesse caso, né, ele haveria perdido a qualidade de segurado porque tinha ultrapassado o prazo do período de graça, tá? Entretanto, gente, deixa eu entrar aqui no laudo, ficou meio turvo, mas dá pra ver. O item 4 e o item 6 fala da incapacidade permanente. Então, provavelmente, caso seja verificada a qualidade de segurado desse meu cliente, ele tenha uma aposentadoria por invalidez concedida, tá? Cliente de salário mínimo, então não vou entrar naquele mérito da questão toda no tocante ao cálculo do benefício. Sabemos que isso tem que ser analisado minuciosamente nas propostas de acordo e nas sentenças, tá? Porque o cálculo da aposentadoria por invalidez, dos benefícios por incapacidade permanente, eles foram demasiadamente prejudicados, e dos benefícios por incapacidade temporária manteve-se o coeficiente de 91%, tá? Então prestem atenção nisso sempre que forem aceitar um acordo ou quando o juiz prolatar alguma sentença concedendo a aposentadoria por invalidez, tá? Isso aí é outro tema, eu entro com vocês outro dia, quando eu observar aqui um caso prévio que traga essas minúcias com relação ao cálculo, tá? Então, aqui é benefício requerido anterior à reforma da Previdência, anterior 13/11 de 2019, portanto, cálculo antigo, tá? E também tem que se observar a data do início do fato gerador, que é a data do início da incapacidade, certo? Então, como já vimos, né, o perito constatou incapacidade a partir do dia 22/8 de 2018, incapacidade permanente para qualquer atividade, então enseja uma aposentadoria por invalidez, tá? Entretanto, o juiz, como eu já mostrei para vocês, julgou improcedente alegando a falta de qualidade de segurado desse meu cliente, o que não é verdade, tá? E eu vou mostrar isso ao juiz através de embargos de declaração. Para mim, a sentença não está em consonância com a legislação e com os documentos constantes aí nos autos desse processo, tá? Então,
vou aqui com vocês. Sabemos que o período de graça ele pode ser postergado por até 36 meses. Quando existir desemprego involuntário, tá? Ou quando o segurado tiver vertido, sem a perda da qualidade de segurado, mais de 120 contribuições, que dão aí mais ou menos 10 anos de contribuição. Tá? Então, a primeira hipótese, 120 meses de contribuição sem a perda da qualidade de segurado, onde encontramos isso no artigo 15, parágrafo 1º da Lei 8.213, tá? E a outra hipótese, o desemprego involuntário, tá? Ficou aí a tela meio ruim, mas vai assim mesmo. O desemprego involuntário, tá? Que pode ser demonstrado através do recebimento do seguro-desemprego, muito claramente. Tanto o seguro-desemprego estava nos autos, esse documento do seguro-desemprego estava nos autos, como aqui as contribuições no próprio CNIS, de 2003 a 2017, portanto, sem a perda de qualidade de segurado, consecutivos, né, inclusive consecutivos, que não precisa ser consecutivo, consecutivas as contribuições, precisa tão somente que aquele segurado não tenha perdido a qualidade de segurado, tá? E isso ocorreu nesse processo. Então, o meu cliente, ele tem 36 meses aí de período de graça, o juiz não observou essa questão, tá? Sabemos que o decreto 10.410, ele foi meio omisso no tocante à postergação, ao aumento do período de graça, tá? Mas posteriormente, para corrigir essa supressão, né, essa questão aí da extensão da qualidade de segurado, tá? Veio o decreto 10.470, deixa eu ver aqui, 10.491 de 2020, tá? Que ele corrigiu essa supressão e manteve-se aí a extensão do período de graça e, consequentemente, a manutenção da qualidade de segurado, tá? Então, não há o que se falar aí, mas que ficou a dúvida dirimida aí no decreto 10.410, que alterou o decreto 3.048, que veio a regulamentar, né, as normas pós-reforma. Não tem mais o que se falar, porque isso já foi corrigido, essa supressão, tá? Pelo decreto 10.491 também de 2020, tá? Então, existe sim a extensão do período de graça quando houver desemprego involuntário ou quando tiver as 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado, podendo ser somado o período tanto do desemprego quanto das 120 contribuições, podendo chegar até 36 meses aí de período de graça, tá? Que eu mostro a vocês aqui nesse caso concreto. Então, o juiz, o magistrado, ele não verificou, julgou improcedente, alegando só o prazo aí do período de graça inicial, né, que eu já tratei com vocês, 1 ano, 1 mês e 15 dias, tá? Posteriormente, ele tem os 120 meses sem a perda da qualidade de segurado e de contribuições, e possui ainda recebimento de seguro-desemprego após o último vínculo, que é justamente o vínculo que deu início ali à incapacidade dele, que gerou posteriormente esse vínculo, uma incapacidade, e ele requereu o benefício de auxílio-doença, tá? Qual o remédio que eu vou me utilizar aqui? Embargo de declaração. Não vou fazer o recurso inominado, tá? Porque eu acho que cabe os embargos de declaração, visto que a sentença está totalmente fora do que eu coloquei dentro do processo, que eu juntei o seguro-desemprego e tem ali o CNIS claramente mais de 10 anos de contribuição sem a perda da qualidade de segurado. Portanto, o magistrado não observou documentos que já estavam nos autos, já se encontravam ali nos autos para postergação do período de graça daquele segurado, que vai até 36 meses, tá, gente? Então, posteriormente, caso o magistrado não entenda aí possível, né, a reforma da sentença, a alteração ali da sentença através dos embargos de declaração, eu vou recorrer através de recurso inominado, mas primeiramente vou tentar pelos embargos de declaração, tá? Então, lembrem-se sempre, existe a postergação do período de graça por 120 meses de contribuição sem a perda do período, sem a perda da qualidade de segurado, e existe a postergação
pelo desemprego involuntário, podendo somatizar esses dois requisitos para o aumento do período de graça e chegar até 36 meses, tá? Provavelmente esse processo vai ser julgado, vai ser reformado, seja aí nos embargos, ou seja, através de recurso inominado na turma recursal, porque o direito está muito claro ali para o meu cliente, tá? Então, adorei esse formato aqui para poder mostrar para vocês os documentos, não ficar filmando ali da tela, né? E espero que tenham gostado aí desse caso prévio do dia.